Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, a preparação do Flamengo, tudo da preparação do Flamengo, né, para esse jogo da Libertadores diante do Racing, né. Também teve a renovação de contrato do Matheus Cunha, que renovou o contrato, e uma situação lamentável do Marinho, o que o Marinho fez com o Flamengo é lamentável. Então vambora com mais um vídeo. Lembrei, e notícia sobre o Gabigol. Será que o Gabigol vai jogar ou não? Então fique aqui até o final do vídeo, que você vai saber se o Gabigol joga ou não esse jogo pela Libertadores contra o Racing, que é um jogo importante, sim. Caso o Flamengo não ganhe, o Flamengo pode se complicar na Libertadores, mas se ganhar, já encaminha a vaga aí. Lembrando que os dois próximos jogos do Flamengo é jogando no Maracanã pela Libertadores, né? Então, jogo contra o Racing, quinta-feira, e o último jogo é contra o Alcas, no Maracanã também. Então vamos embora pro vídeo. Vai deixando aquele seu like aí maroto para ajudar o canal. E vamos embora pro vídeo. Crédito aí ESPN Brasil. Valeu! E Rafa Marques. Que dupla! Que dupla espetacular, porque amanhã... O Cícero Melo gosta do contender. Ele que lançou esse termo, contender. Ele que lançou, é o pai. O pai do termo. Grande Cícero, grande Rafa. Flamengo e Racing, jogão pela Libertadores amanhã também, né? Bom dia, amigos. Bom dia a você, Abel, a Nath, ao Prof, ao Eugênio Leal. Estamos eu e o Rafa Marques aqui no palco desse jogão de bola nesta quinta-feira, 9 da noite. Maracanã, né? Flamengo e Racing, jogo decisivo aí, principalmente para o Flamengo. Rafa, eu já vou começar te dando umas informações e pedindo sua análise do que pode acontecer nesse jogo. O Flamengo está em segundo lugar no Grupo A, 5 pontos ganhos. O Racing é o líder, 10 pontos ganhos, 5 a mais. Quer dizer, o Flamengo tem que vencer, porque para não depender na última rodada de resultado de outras equipes. 52 mil ingressos já vendidos antecipadamente, a última parcial, e o Flamengo está treinando nesse momento, encerrando sua preparação lá no CT Ninho do Urubu, e 4 jogadores estão sendo avaliados para ver se vão ter condições ou não de ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. São os 3 que não jogaram lesionados contra o Vasco, o zagueiro Léo Pereira, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, e mais um problema que surgiu no jogo contra o Vasco, o meia Gerson, que saiu com uma pancada no ombro esquerdo, né? Estava na tipóia, está fazendo tratamento fisioterápico e estão lá treinando para ver se terão condições de jogo. O que se pode esperar desse jogo, do Flamengo e principalmente da situação do Flamengo, que nesse jogo tem a obrigação de vencer. Bom dia, Rafa. Bom dia, Cícero, Abel, Nath, Eugênio, professor Celso, fãs de esporte conectados com a gente no F360, que o Flamengo seja o que ele tem sido sempre nos jogos em casa pela Conmebol Libertadores, né? Um time de imposição, um time de pressão, com a torcida sendo efetivamente um 12º jogador. Não consigo imaginar uma postura diferente. É um Flamengo buscando um modelo adaptado entre aquilo que conceitualmente o técnico defende e aquilo que potencialmente esse elenco pode dar. Eu acho que o Sampaoli está conseguindo resolver essa equação, mostrou isso nos últimos jogos. Desses 4 jogadores que são dúvidas, dá até para dizer seguramente que para o funcionamento da equipe, hoje, quem faria mais falta seria o Gerson. Jogador que foi recuperado pelo Sampaoli, está desenvolvendo uma capacidade incrível de ser efetivamente um meio atacante, com toda a sua técnica, toda a sua capacidade de aproximação para virar mais um atacante em momentos pontuais do jogo. Eu entendo que se ele não puder jogar, o Vitor Hugo talvez seja escalado, mas seria o Coringa a principal ausência. Como é que você avalia o trabalho do Sampaoli, que está 8 jogos sem perder? Eu acho que é um trabalho que está ganhando uma cara, né? O Flamengo, até a partida contra o Cruzeiro, vinha oscilando entre atuações razoáveis do ponto de vista técnico e atuações com apagões, sem entrega, sem disposição. Em alguns jogos da própria Libertadores, contra o Nublense, por exemplo, a gente viu um Flamengo cansado, um Flamengo sem intensidade. Eu acho que a partir da eliminação contra o Fluminense na Copa do Brasil, quando avança na competição e estendendo esse raciocínio ao jogo de segunda-feira contra o Vasco aqui no Maracanã, já vemos o Flamengo, primeiro, solidificando o modelo de 4-4-2, independentemente de serem 2 ou 3 zagueiros, linha de 4 na defesa com os 2 volantes, os cães de guarda, Pulgar e Thiago Maia jogando muito bem, e aí daí para frente, ou um losango, ou 2 meias com 2 atacantes, ou 3 meias e um atacante, essa movimentação. É um trabalho que ganha corpo, ganha cara e automaticamente transmite mais autoconfiança para o time e para o torcedor. Uma última pergunta para você. O Gabigol deu uma entrevista no podcast do Diego Ribas, ex-capitão, ex-jogador do Flamengo, dizendo que quer se aposentar no Flamengo aos 35 anos de idade. O que você achou dessa declaração, dessa entrevista? Será que fica até os 35 anos? Dá tanto tempo no clube? Mais algumas boas temporadas pela frente. Acho que sim, né?
Gabigol hoje não tem mercado para voltar para a Europa em clubes de alta exigência, pela idade. É um jogador que tem uma identidade muito grande com o clube, com a torcida, já atingiu marcas expressivas, conquistas. É o ídolo dessa nação atualmente. Acho que de todos os jogadores do Flamengo, quem mais tem essa capacidade de tocar o coração do torcedor é o Gabigol. Eu acho que é legítimo que ele tenha essa intenção. Só tem um ponto que a gente tem que dizer para o fã de esporte. Ele vai ter 35 anos sendo atacante. E um atacante geralmente tende a ter a carreira um pouco mais abreviada. Tá certo. Então, Abel, vou devolver para você com uma última informação. O Flamengo tem 10 vitórias seguidas em casa na Libertadores da América. Só 8 times na história da Libertadores conseguiram 11 vitórias seguidas. O Flamengo pode atingir essa mesma marca expressiva no jogo desta quinta-feira contra o Racing, aqui no Maracanã. Voltamos com você. Um abraço, Rafa. Valeu, Cícero. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí no estúdio. Valeu, muito obrigado. Cícero Melo, Rafa Marques, ao vivo lá do Maracanã, palco do jogão. De amanhã, entre Flamengo e Racing, confronto Brasil e Argentina. Como acontecerá logo mais no... Ih, rapaz, queria saber uma coisa. O Matheus Cunha acabou de renovar até 25. Mas o Rossi tá chegando, ex-Boca Juniors. Quem vai ser o titular do Malvadão? Lembrando que o Matheus está bem e renovou o contrato até 25. Hoje é o Matheus. Mas mesmo quando o Rossi tiver... Hoje é o Matheus e tem que existir aquela palavrinha mágica, meritocracia. Boa. O Rossi lá no Al Nassr, lá junto com o Cristiano Ronaldo, não estava jogando direito. Ele começou jogando, depois foi pro banco, começou a O cara ficar no banco na Arábia Saudita para goleiro é brincadeira. E eu acho que o Matheus ele já está mais ambientado, está mais habituado, já conhece mais os companheiros. E uma coisa que me chamou muita atenção do Matheus Cunha no jogo nesse último jogo do Flamengo contra o Vasco, em alguns momentos ele erra a saída de bola. Mas isso não influencia em nada a confiança dele. Lances posteriores aos erros, estava ele lá com a bola no pé, com calma, levantando a cabeça, sabe onde tem que colocar a bola. E em muitos momentos ele encontrou espaço com os jogadores de meio campo do Flamengo. Então é um cara que, é um garoto ainda que para mim hoje é o goleiro titular e precisa permanecer. Depois que o Rossi chegar, vamos ver como é que vai ser treinando, vamos ver quando entrar como é que vai ser, mas hoje o goleiro titular do Flamengo é o Matheus Cunha e tem que permanecer. Mas eu te pergunto, caro Atirson, aliás, muito legal o trocadilho que a galera tá usando, chamando o Ayrton de Atirson Lucas pelas características do nosso craque da lateral. Boa sorte aí, Atirson Lucas. Ô, Atirson, olha só, mas como é que vai ter a meritocracia do Rossi jogando se ele não jogar? Não, então, mas aí você vai vendo no treinamento se ele, assim, a tua informação ela é perfeita, né? Se ele não estava sendo titular na Arábia, já é um alerta. Porque, assim, lógico que a gente não sabe o nível do outro goleiro. O maior goleiro na Arábia tem 1,70. Mas, em si, ele vai ter que, o Thiago Carvalho. Ele vai ter que demonstrar dentro do treinamento e passar a confiança para o treinador conseguir colocar ele. Ou quando tiver uma oportunidade de um jogo que faça uma mescla e coloco ele para saber qual é o nível atual dele. Porque hoje o Matheus Cunha te traz essa confiança. E o que faz com os 17 milhões de reais que o Flamengo pagou no Santos? Aí você pergunta lá à diretoria, né? Que eu, infelizmente, eu não estou lá para... Porque a briga vai ser entre Sabe Rossi... sabe o que acontece, Gito? Em relação às contratações, o clube, quando ele tem esse tipo de situação, ele vai contratar, mas ele não tem certeza se o jogador vai corresponder ou não. O Santos, ele atuou muito bem em alguns grandes momentos do Flamengo. Do ano passado, ajudou principalmente. muito. Ano passado, esse ano ele não esteve no grande momento dele. E aí ele teve uma queda que ficou naquela dúvida, o torcedor começou e aí trouxe mais um goleiro. E aí o Flamengo tem potencial financeiro para isso. Agora, você contratar um jogador e ele não dá certo, isso infelizmente, acontece. E aí você vai ter que botar na conta da contabilidade lá, da financeira do clube, já também com o acerto e com os erros. Aí a minha preocupação maior em relação à parte financeira seria em relação aos treinadores. O Flamengo passou 5, 6 treinadores com multa altíssima. Aí sim, todo mundo não pode errar dessa maneira. Agora, em relação aos jogadores em si, você tem acertos e erros naturalmente. Atenção, tamo junto!
Então eu trouxe aqui, né, a situação do Marinho. A advogada do Marinho notificou o Flamengo para que seja feita a reintegração imediata do atleta Marinho ao grupo principal. Isso mesmo, o staff do jogador do Marinho entende que o clube não pode desvalorizar o jogador. Portanto, o jogador cumprirá o seu contrato até que seja definido a situação do Marinho, né? Então aquilo, o staff do jogador notificou o Flamengo, possivelmente, não sei se entrou na justiça ou não, mas notificou o Flamengo que o jogador seja reintegrado, né? E as partes, staff do jogador e os dirigentes do Flamengo estão conversando para ver se isso acontece, né? Tem a notícia aqui, né? A nota que o staff do Marinho entrou em contato com o Flamengo, né? Vocês podem ler, né? Então é aquilo, é complicado. Então o Marinho praticamente entrou judicialmente na justiça contra o Flamengo. Lembrando que o Marinho está afastado, né? Até o momento, não sei se já foi reintegrado, por causa daquele dia 29 de maio, se não me engano, ele se recusou a viajar, né? Para a Concepção. Então a situação do Marinho é lamentável. O staff do jogador notificou o Flamengo, geralmente quando notifica assim, geralmente ele entrou na justiça com algum pedido. É complicado, hein? Complicado, Marinho. Tua vida do Flamengo já tava difícil, agora acabou de vez, meu filho. Uma situação lamentável, né? É a mesma situação que o Júnior Moraes fez com o Corinthians lá. Lamentável, sinceramente. Marinho, esquece. Tua passagem no Flamengo já... O Flamengo só gastou dinheiro com ele, mas na época era justo, né? Contratar ele. Na época. Mas fazer o que, né? Não deu certo. Vida que segue. O Flamengo gastou acho que 20 milhões no total, aproximadamente, pra Marinho fazer péssimas atuações, né? Péssimas. Mas é isso aí. Palpite para o jogo entre Flamengo e Racing no Maracanã. Gerson jogando, espero que volte, é dúvida ainda para a partida. Palpite. 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo, e deixe seu palpite aí no comentário e tamo junto.